E sobre essas mudanças nos ministérios, Camarote e eu vamos conversar agora com Carlos Siqueira, presidente do PSB, que tem 3 ministérios no governo, com Alckmin, Flávio Dino e também Márcio França. Presidente, boa noite. Márcio França, que é do PSB, ele saiu do Ministério de Portos e Aeroportos, foi para micro e pequenas empresas, esse ministério recém-criado, e o Republicanos ficou com a pasta de Portos e Aeroportos. Como é que o senhor viu essa mudança? Olha, toda essa mudança, independente da mudança que acabou recaindo praticamente toda sobre o PSB, porque, na verdade, se tirou uma parte do ministério do vice-presidente Geraldo Alckmin e se transformou no ministério. Embora essa não foi a proposta que foi aprovada pelo partido e pelo próprio ministro, que não é o Ministério das micro e pequenas empresas. E seria um ministério com outro nome, que aí vamos ver se foi, que inclui outros assuntos, como cooperativismo, economia criativa. Não é o Ministério do Empreendedorismo. O que nós propusemos e que, segundo, e que foi aceito pelo presidente Lula, foi o Ministério do Empreendedorismo, do cooperativismo e da economia criativa. Esse é o ministério, não é um ministério que apenas trata da questão da micro e pequena empresa. Presidente Carlos Siqueira, boa noite, muito bem-vindo mais uma vez aqui à Globo News, ao especial de domingo. Presidente, eu queria saber do senhor, de fato, o senhor estava falando agora que grande atingido foi o PSB. O PSB que teve, o Márcio França foi alguém que bolou lá atrás essa chapa Lula e Alckmin, abriu mão da candidatura ao governo do estado de São Paulo para o Fernando Haddad. O PSB é um aliado ideológico do governo Lula. Como é que o senhor vê essa diminuição de espaço do PSB para a entrada do Central? Olha, eu estranho muita coisa nessa reforma. Primeira coisa que aconteceu foi uma falta de conversa, porque inicialmente disseram que a imprensa começou a falar que ia mexer no Alckmin. Isso não sai do nada, a imprensa não inventa nada, no máximo ela aumenta um pouquinho quando faz, e é raro, e não se falava nem com ele, nem com o Márcio e nem com o partido. Pois bem, depois de passar esse período numa espécie de fritura, sem conversa nenhuma, coisa absolutamente desnecessária e, a meu ver, desrespeitosa, o que foi feito? Foi chamado, depois de muita reclamação, foi chamado o ministro Márcio França lá, depois foi chamado o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, e veio a proposta de tirar a pequena e microempresa. O atual ministro dos Portos, o Márcio França, não aceitou. Ele aceitou o ministério com outra estrutura, que não seria apenas transformar essa secretaria em ministério, mas tratando dos problemas que eu já avisei. Mas essa reforma, para mim, ela sempre é estranha, porque ela une coisas diferentes. Eu tenho a concepção, e em qualquer democracia minimamente consolidada, não precisa ser na Europa, nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul, quem decide quem vai para a oposição e para o governo é o eleitor e não o político. Agora eu quero ser governo, agora eu quero ser permanentemente governo, como é o caso de muitos partidos aqui em nosso país. De maneira que é estranho e é uma deformação completa e absoluta do nosso sistema democrático essa forma de fazer coalizão. Não é? E, sobretudo, ela não é pedagógica para o eleitor. Então, você veja, os partidos que o presidente Lula colocou no governo agora, eles se empenharam de maneira muito intensa no primeiro e segundo turno para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quase derrotam, e com a ajuda dele, mas uma ajuda muito intensa, o Partido Republicanos, com a mobilização intensíssima dos seus pastores e de todo o partido, e de toda a igreja e da sociedade mais conservadora, e, em igual modo, o partido PP, não o seu presidente propriamente, mas o atual presidente da Câmara, que é o artífice dessa coalizão.
E aí depois essas pessoas que se empenharam, você veja como é que o eleitor pode ver, essas pessoas que se empenharam tanto na eleição de Bolsonaro, hoje indicam ministros no opositor. E no caso de um dos ministérios, ainda receberá um adicional no seu orçamento de R$2 bilhões. E ele receberá, pelo que dizem, e me parece que é correto, a Caixa Econômica Federal, que exige completa. Então, e um partido que foi aliado, que ofereceu o vice-presidente, que ampliou essa chapa, que foi o maior partido da oposição, perde espaço nos seus 2 ministérios. É muito estranho e muito antipedagógico para o eleitor e muito prejudicial à democracia, essa forma de se fazer coalizão no Brasil. Então, eu acho que está na hora de se repensar todo o sistema político brasileiro no sentido de modernizá-lo e consolidá-lo, porque nós ganhamos a eleição, o presidente Lula ganhou, nós colaboramos para isso, colaboramos e apoiamos o governo. Temos a obrigação de colaborar com o governo para que o governo dê certo. Ele tem que dar certo, porque o que está como alternativa é uma tragédia política que nós não aceitamos. Mas isso não quer dizer que se não diminui, que não se faça política, se faça apenas política como quem faz matemática, contando números. Veja, eu dou um exemplo. O presidente de Itamar Franco também fez um governo de coalizão. O PSB era menor, o PSB tinha apenas um senador, e nós tivemos o Ministério da Saúde completo e o Ministério da Cultura. De forma que a coalizão que foi feita naquele sentido, e foi também uma coalizão que pegou uma crise política, não tão profunda, porque a democracia estava nos seus primeiros anos, a redemocratização do país, mas uma crise econômica profunda, que o presidente também resolveu com o Plano Real, que foi ele que assinou. O Fernando Henrique, que foi um ministro, era chanceler, ele foi ministro da Economia, foi o 5º ministro da Economia do governo Itamar. E fez o trabalho, consolidou o trabalho, é verdade, mas o governo era do presidente Itamar Franco e ele é o responsável, e está lá a assinatura dele, de maneira que... E tinha gente de muitos partidos, era quase um governo de união nacional, mas era um governo com mais cuidado nessa questão que acontece hoje no Brasil. A democracia estava iniciando e não tinha, entretanto, as deformações profundas que o sistema brasileiro adotou. Você veja, no Paraguai, os nossos vizinhos, na Argentina, é impossível você pensar a oposição perdendo a eleição estando no governo. Se amanhã ganhar o Milei na Argentina, seguramente nenhum de vocês verão um peronista no governo dele. Por isso que eu ia perguntar até, presidente, se fica alguma mágoa e alguma possível consequência por parte do PSB? Eu diria mago, porque não trabalhamos com essa ideia de mago. Temos uma avaliação objetiva e racional, que o principal parceiro, desde o início desta eleição e do PT há muitos anos, desde a primeira eleição do presidente Lula, teve o seu espaço diminuído, quando outros partidos também poderiam ter colaborado e não fizeram. Então, não me pareceu justa, mas é um direito do presidente, ele faz o que ele quiser. Mas a minha crítica não é ao presidente, a minha crítica é ao modelo do sistema, as deformações que foram se acumulando ao longo do tempo no sistema político brasileiro. Olha só, o Bolsonaro não nasceu do acaso, ele nasceu em função desses erros que foram profundos no sistema político, que chegou ao ponto de chegar a um presidente tosco, um presidente que não tinha tempo de televisão, que não tinha recursos financeiros que os seus concorrentes tinham, com tradicionais políticos importantes, inclusive o vice-presidente Alckmin, o PT como grande partido e outros, o Ciro, a Marina Silva, e não conseguiram êxito. E, no entanto, ele conseguiu. Aquilo revelou um grau de insatisfação que tem uma parte significativa da população com o sistema que estava funcionando. E promoveu uma figura inexpressiva até aquele então, que não tinha a menor representatividade, nem tinha a menor expressão eleitoral, política no parlamento, e que foi a presidência da República. Isso significou um protesto, e é preciso ouvir, é preciso saber que não é necessário apenas ganhar a eleição, é necessário fazer mudanças políticas, para que a política se opere por mecanismos políticos partidários que precisam ser renovados. Ô, presidente Carlos Siqueira, eu queria, diante do que o senhor está falando, eu estava conversando com integrantes lá da articulação política no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Eles avaliam o seguinte, olha, o PT mais PSB mais PDT, esses partidos mais ideológicos, PCdoB,
eles somam um pouco mais de 120 deputados. Então, de fato, era preciso fazer essa reforma ministerial para incluir o Centrão, PP, republicanos, como o senhor falou, mesmo União Brasil, agora há pouco, no Ministério do Turismo, para ter uma governabilidade melhor. É esse o pragmatismo mesmo? Seria possível governar sem esses partidos que agora entram no governo? Nem entram de fato, entram ali envergonhados. Olha, eu não sou convencido, para ser franco, desse argumento, por a seguinte razão. O governo está com 7 meses. Ele já fez até mudança na Constituição sem que esses partidos estivessem no governo. Todos nós sabemos, pelo acúmulo de deformações que o nosso sistema chegou, nosso sistema democrático, e que precisa ser profundamente renovado, que muitos parlamentares serão governo, o partido dele estando ou não estando na oposição. O fato concreto e se expressa, do que eu estou dizendo, na posição dos presidentes desses partidos que foram beneficiários. O presidente do PP fez declarações muito sérias, muito enfáticas de oposição e disse que o partido dele não apoia o governo, e o Partido Republicano disse que o seu novo ministro tem que sair das funções que ele exerce no partido e que o partido não apoia e que nenhum nem outro, tanto o PP quanto o PR, são bases do governo. Veja que coisa grave. Isso significa dizer que se eles não tivessem ministério, esses parlamentares poderiam continuar votando no governo como fizeram até agora. Então, na medida que se atende dessa demanda desta forma, eu acho que não é porque atingiu o PSB que eu estou falando isso. Eu estou falando isso porque é o que eu penso que representa uma deformação profunda e, como eu digo e repito, ela é antipedagógica para o eleitor. O eleitor não há de compreender, porque votou num partido que era oposição e agora está no governo, mas numa oposição qualquer. Uma oposição ao governo, era um governo de extrema-direita, e eles tentaram eleger esse governo. E dizem que continuam, que os seus presidentes estão apoiando. Nós fizemos o contrário, nós apoiamos desde sempre, apoiamos desde a pré-campanha, não exigimos nada, não pedimos 3 ministérios, nós queríamos a participação e não apoiamos o governo por causa do ministério. Se o governo amanhã não tivesse nenhum ministério, nós temos a obrigação de continuar por razões políticas e ideológicas e não por coisa. Agora, dizer que nos conformamos com esse tipo de sistema e que ele precisa ser profundamente renovado, repensado, e ele só pode fazer isso, Eric e Camarote, se for a partir da própria sociedade, se for influenciado por alguém, porque você não pode esperar mudança de quem está sendo beneficiário de um sistema dessa natureza. Ele vai se aprofundando as deformações. E eu acho que isto que foi feito aprofunda ainda mais as deformações, entre outras coisas que vão aparecer lá na frente, seguramente. Carlos Siqueira, presidente do PSB, queria agradecer a sua presença aqui no Especial de Domingo. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço a você e o Camarote, boa noite a todos os seus telespectadores. Muito obrigado e até outra oportunidade.